Olá, na videoaula de hoje vamos estudar a comparação de frações. Comparar frações significa estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade entre elas, ou seja, dadas duas frações, estabelecer qual delas é a maior, qual é a menor ou se são iguais. Vamos comparar frações com o mesmo denominador. Se duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem maior numerador. Exemplos: 2/6 é menor do que 5/6. Estas duas frações apresentam o mesmo denominador, 6. Como 2 é menor do que 5, temos que 2/6 é menor do que 5/6. Segundo exemplo, 2/4 é maior do que 1/4. Como estas frações apresentam o mesmo denominador, 4, 2 é maior do que 1, 2/4 é maior do que 1/4. Outro exemplo, 5/8 é menor do que 6/8, porque os denominadores são iguais e 5 é menor do que 6. Veja que podemos comparar as frações também através das figuras. Comparação de frações com o mesmo numerador. Se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem menor denominador. Atenção, a maior é a que tem menor denominador. Exemplos. Nesta figura temos representados 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Claramente, 1/2 é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, que é maior do que 1/6. Imagine que cada barra seja uma barra de chocolate, por exemplo. Se você divide ela em duas partes e a outra em 3 partes, em qual delas o pedaço ficou maior? Naquela que você dividiu em apenas 2, ou seja, quanto menor é o número de partes que você tem, maior é o tamanho dessas partes. Segundo exemplo, 2/5 é menor do que 2/3. Se você divide uma barra de chocolate em 5 partes e divide a outra em 3 partes, em qual delas as partes ficarão maiores? Ficarão maiores naquela que foi dividida em menos partes, ou nesse caso em 3. Portanto, 2/5 é menor do que 2/3. Frações com os numeradores e denominadores diferentes. Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Por exemplo, qual fração é maior, 3/4 ou 4/5? Temos aqui representadas geometricamente 3/4, pegamos o inteiro e dividimos em 4 partes iguais, pintamos 3 delas. Na outra figura, o mesmo inteiro dividido em 5 partes iguais e pintamos 4 delas. Então temos representadas as frações 3/4 e 4/5. Visualmente é difícil de dizer qual parte, qual fração é maior. Então vamos ver um método para resolver este tipo de problema. Bom, vamos dividir os quartos da primeira figura em 5 partes iguais, e assim vamos obter 20 partes, e verificar que 15 delas estão pintadas, ou seja, a fração 3/4 é igual à fração 15/20. Para outra figura, vamos dividir cada um dos quintos em 4 partes iguais, obtendo assim 20 partes iguais e verificando que 16 delas estão pintadas. Bom, agora podemos comparar as frações 15/20 e 16/20. Claramente, 16/20 é maior e, portanto, 4/5 é maior do que 3/4. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.